E aí pessoal, professor Marcos aqui. Hoje o vídeo é para falar das minhas leituras de 2024. Bem, eu não sou um booktuber, eu não trabalho com indicação de livros e com leitura, então eu não sou uma pessoa que lê aí 40, 50 livros por ano. Nem se eu quisesse, não teria tempo para isso, eu sou um professor. Mas a minha meta, ela é sempre cumprida, que é pelo menos um livro por mês. E eu vou comentar aqui, fazer um breve comentário sobre as leituras que eu fiz no ano passado. Não vai ser na ordem, né? De janeiro a dezembro, o livro que eu leio em cada mês. Vai ser pela ordem aqui do tamanho do livro, que eu empilhei, né? Então, tal que o primeiro livro que eu li esse ano tá aqui embaixo, que foi, assim, o maior livro que eu li no ano passado. Então, vamos lá, né? Sem mais delongas, sem enrolação. O primeiro da lista aqui é Byung-Chul Han, Psicopolítica, o Neoliberalismo e as Novas Técnicas de Poder. Bem, o Byung-Chul Han é um pensador sul-coreano. Ele trabalha a ideia da sociedade do cansaço, que é um estudo sobre a organização social moderna que saiu da sociedade disciplinar, né, aquela que é trabalhada por Foucault, da biopolítica, e passa para a sociedade do desempenho, que é uma sociedade de autocorreção. Esse livro ele é muito interessante para entender o mundo atual. E aqui ele trabalha a ideia de que o capitalismo, o neoliberalismo, é a nova forma de controle social. Nós tínhamos a biopolítica, que era uma forma de controle mais mecânico da sociedade, que era a sociedade disciplinar, a sociedade das grandes fábricas, dos estados controladores, sabe? Aquela coisa da política do controle da vida mesmo, controle de natalidade, essas coisas. Nós passamos para uma realidade diferente, onde temos uma liberdade, e essa liberdade nos oprime, né? Que é a realidade da sociedade do desempenho, a sociedade da busca constante por produtividade que está adoecendo as pessoas, levando à depressão, à ansiedade, ao burnout. E é um livro muito bacana, tá? Tanto esse como A Sociedade do Cansaço é muito interessante para entender o mundo atual. Faz parte de um conjunto de pensadores que eu acho que são muito importantes para a compreensão da nossa realidade. O Byung-Chul Han, o Bauman, o Castells, então são pensadores que vale a pena ser lidos. E ainda na área da sociologia, né, eu li A Modernidade Líquida de Bauman. Esses dois livros eles se comunicam. Os dois trabalham essa mudança da realidade social, da sociedade disciplinar para a modernidade da sociedade do desempenho, só que aqui o Bauman ele traz a ideia da modernidade líquida. Na verdade, a psicopolítica trabalhada nesse livro, ela se insere dentro da realidade da modernidade líquida que Bauman trabalha. Então, Bauman ele traz essa ideia de que nós vivíamos uma sociedade disciplinar, né, como Foucault trabalha, do capitalismo pesado. Entende esse capitalismo pesado aqui para vocês entenderem melhor? O capitalismo daquela organização fordista, sabe? Que é aquele controle do trabalho, alienação do trabalho, e aquilo se expandia para as demais áreas da vida. E nós tínhamos a biopolítica, que também é comentada aqui pelo Byung-Chul Han. E nós passamos para a modernidade líquida, onde temos o capitalismo leve, que é o que o Byung-Chul Han aqui trabalha na perspectiva da análise do neoliberalismo, que é também o que o Castel, né, que não está aqui, né, um livro que eu li já tem uns 2 anos, eu acho, trabalha na ideia do paradigma do informacionalismo, um capitalismo que é rápido, fluido. E a modernidade líquida, ela, ela é uma realidade em que nós temos tudo muito rápido, tudo muito efêmero, nas todas as áreas da sociedade. E é muito profundo isso aqui, é um livro muito mais denso do que esse. E ele trabalha essa ideia da modernidade líquida em vários aspectos, tá? Na individualidade, na questão do espaço, do tempo. É um livro não muito assim leve. Você tem aqui
Muitas ideias que você tem que consultar o significado, né? Ele cita muitos autores aqui, mas como todo texto, né, ele tem uma introdução, um desenvolvimento, ele sempre tem a conclusão que faz você entender o que o autor quer dizer. Então, leia com atenção que sempre que você estiver meio perdido, não se acalme. Vai chegar uma hora que ele vai ser mais claro. É um livro com muitas metáforas, mas você acaba entendendo sempre ao final dos textos o que ele quer dizer. Ok? E li, olha só, Clarice Lispector, A Hora da Estrela. É um livro muito bom, principalmente pela forma da narrativa, como a história é narrada aqui. A Clarice Lispector realmente é uma escritora, foi uma escritora genial. E é uma história que, pelo menos eu, por ser um nordestino, acaba se identificando. Porque ele traz personagens aqui, né, que retratam o nordestino, principalmente o nordestino da geração ali dos meus avós. Não nem tanto o nordestino atual. Né? E ele traz a história aqui da Macabea, né, e o Olímpio, né? O Olímpio, um homem nordestino meio prepotente ali, ambicioso, e a Macabea, é o nome que eu tive dificuldade de decorar esse nome. Ela é uma mulher simples, sofrida, pobre, introspectiva, e vale a pena, essa história é muito boa. Li também esse livro que estava na minha lista de leitura, estava no carrinho da Amazon faz tempo, que é O Declínio de um Homem, de Osamu Dazai, literatura japonesa. É um livro, é uma história muito densa, triste, melancólica. Eu não indicaria para todo mundo ler. Eu acho que se você não está numa vibe muito boa da vida, se você não está num momento meio complicado, eu acho que não é ideal ler esse livro. O Osamu Dazai, esse aqui é um romance meio que autobiográfico. Então ele conta a história de um personagem aqui que passa por várias fases da vida dele, sempre bem sofrida, e ao final, né, nós temos aí uma tragédia. E tem muitas reflexões aqui, muitas reflexões sobre enxergar a vida, enxergar os problemas, sobre como você lida com as dificuldades da vida. Eu tenho lido mais literatura, né? Eu até pretendo ler mais literatura. Eu confesso que são leituras bem mais prazerosas do que esses livros teóricos, né? E eu até pretendo tirar um ano só para ler literatura. E depois veio esse livro aqui. Esse daqui eu indico para todo mundo, é sério. Leiam este livro. Procurem este livro, leiam ele. Eu pesquisei na internet, não é um livro comentado, tá? O autor, o Ivo Patarra, ele é um jornalista. Eu encontrei entrevista dele, como ele trabalha muito essa questão da corrupção já faz tempo. Mas o livro em si não é tão comentado. Pelo menos eu não encontrei na internet, no YouTube, pessoas comentando ele. E assim, se você é um apaixonado por político, no sentido de idolatrar políticos, de enxergar na figura do político a resolução dos seus problemas e achar que político A é mais corrupto do que político B aqui no Brasil, lê esse livro. 20 anos de corrupção, dos governos Lula até Bolsonaro. Aqui ele traz um relato de vários casos, escândalos de corrupção, né, que, assim, nós temos a memória, nós temos um limite, né, da nossa memória. Então, as coisas vão acontecendo e os fatos vão nos surpreendendo, mas com o tempo nós vamos esquecendo. E tem muita coisa aqui que eu não lembrava mais dos escândalos ali do mensalão, do petrolão, tá? Os problemas do governo do Temer, a confusão que levou o impeachment da Dilma e as falcatruas também que o Bolsonaro já era envolvido muito antes de se tornar presidente, né? Tanto ele como sua família. Leiam esse livro, que aí você vai ter uma visão diferente da política brasileira, né? E comece a enxergar outras opções, outras alternativas, além destes velhos personagens que nada trazem de novo, né? E entender também que o sistema ele é maior do que os atores, né? Existe um sistema corrupto que é bem maior do que os atores.
Então, leia esse livro. E eu li esse quadrinho aqui, uma das melhores leituras que eu fiz esse ano, Grama. Que obra. Ele é escrito, né, desenhado pela Kyung-suk. Né? Kyung-suk é uma quadrinista sul-coreana. Tem outras obras dela. E assim, o traço, de início, ele não te pega muito. Tá? É um traço simples, é um traço sem muitos detalhes, mas a história é muito boa. Enfim, aqui conta a história da Ok-sun Lee, uma mulher que ela viveu no período ali da Segunda Guerra Mundial, no momento em que os japoneses invadiram. Os japoneses estavam com aquele projeto imperial ali no Pacífico, invadiram a Coreia, invadiram a China. E assim, o exército japonês cometia muitas atrocidades com a população dos lugares onde eles invadiam. E esse quadrinho fala de uma história muito triste, que é sobre a história das mulheres de conforto. E o que eram as mulheres de conforto? Eram escravas. Escravas sexuais. E aqui mostra os horrores da guerra. Né? Os horrores da guerra. O quanto os seres humanos, na situação de guerra, se tornam criaturas desprovidas de empatia, se tornam cruéis, e aqueles que estão submetidos ao poder dos outros acabam sofrendo muito. A história mostra toda a superação da Ok-sun Lee, né, durante o processo em que ela foi aprisionada pelos japoneses nas casas de conforto, como ela acabou se libertando, os problemas que ela enfrentou. E olha, é um quadrinho que te emociona, viu? Ele tem aquela pegada ali do Maus. Né? O Maus também é um quadrinho muito bom para entender as atrocidades da guerra. Também é na época ali da Segunda Guerra Mundial. E Grama é muito bom. Quadrinho é um... Eu sou um leitor esporádico de quadrinho. Gosto muito de quadrinho desde criança. Mas hoje ler quadrinho tá caro. As obras... As melhores obras, elas não são mais vendidas em formatos simples. São sempre formatos de assim, de luxo, para colecionador, e é caro, tá? Caro. Eu pretendo ler mais. Eu queria ler mais quadrinhos, mas as obras que eu quero ler custam caro, custam um rim. Mas aqui lá eu compro uma e vou lendo as obras que eu tenho vontade. Mais uma literatura, Carla Madeira, Tudo é Rio. Esse livro aqui, um livro muito aclamado. Vi algumas críticas negativas, mas eu gostei bastante. Por quê? Porque aqui é aquele tipo de obra que me atrai. É um drama humano que mostra problemas, sabe? Problemas que são comuns da vida, que as pessoas vivem. Há um certo exagero, né? A forma que a autora narra aqui é uma forma muito dinâmica, rápida, fluida, você se prende na leitura, na história. Aqui conta a história do Venâncio, Dalva e Lucy, uma prostituta. E o drama da história desses três é contado aqui de uma forma que te prende, te faz sentir várias emoções, raiva, sabe, angústia e esperança também. E também tem várias reflexões. A autora, ela escreve muito bem, né? Tem muitos insights aqui no meio do texto sobre bem reflexivos, que eu achei bastante interessante. Gostei muito desse livro. Agora um livro que é um clássico, né? Mas não gostei. O Velho e o Mar. Conta a história aí do velho Santiago, um pescador já idoso, que passa aí alguns dias, eu acho, né? Horas, acho que são dias no mar, enganchado em um peixe gigante. E ali ele tem várias reflexões, né? Tem um menino também que ajuda ele. Assim, não me pegou. Li todo, é um livro pequeno, mas é uma história que não me cativou. Outro livro também que vi muitas críticas, mas eu gostei. Eu não sou crítico literário. Se a história é boa, ela me pega.
A Biblioteca da Meia-Noite. Por que eu gostei desse livro? Porque ele trabalha uma coisa que eu gosto muito em ficção, que é essa coisa de multiverso, sabe? Isso me pega. Multiverso, viagem no tempo, paradoxos. Eu acho isso interessante e quando uma história tem esses elementos, ela me pega. E aqui temos a história da Nora. Nora. Ela é uma mulher que está meio depressiva, triste, né? E acaba em uma biblioteca onde ela tem uma senhora lá, que é uma senhora que trabalhava na escola dela quando era criança, e ela apresenta vários livros para ela que são versões da vida dela, que versões, né, que teriam acontecido se ela tivesse tomado escolhas diferentes. A premissa desse livro, ela está presente em um filme que não sei se vocês já assistiram, chamado Senhor Ninguém, Mister Nobody, que mostra esta, esta ideia de apresentar as diferentes versões da vida de um personagem a partir de escolhas diferentes, né? Então, apresentar ali como seria a vida dele se ele tivesse escolhido um caminho A ou um caminho B. Eu gostei muito. Tem gente aí que diz que é muito ruim, a narrativa e tudo. Eu gostei. E um livro aí de geopolítica, né? De Marshall, O Poder da Geografia, O Futuro do Nosso Mundo em 10 Mapas. Outro livro também que eu gostei muito e indico para quem quer ter uma noção aí da geopolítica atual, tá? Aqui ele vai apresentar 10 mapas. E a ideia desse livro é apresentar as características geográficas que têm o poder de transformar a geopolítica de determinados países, que tem também o poder de trazer mudanças a nível global. Ele trabalha aqui em alguns países, trabalha aqui em países como a Austrália, Irã, Arábia Saudita, Grécia. Ele faz uma análise histórica da formação desses países, os conflitos que eles já se envolveram e a importância deles no cenário atual, na geopolítica atual. Então ele trabalha aqui alguns acontecimentos também que podem trazer mudanças significativas para o mundo. É uma leitura muito boa, o Tim Marshall escreve muito bem. Ele é um especialista, né, em questões internacionais, geopolítica, cobriu vários conflitos, então ele entende muito bem do que ele está tratando aqui. Ele não é um geógrafo, ele é um jornalista. Tá? Ele trabalha a geografia aqui no sentido mais físico, né? As características físicas, geográficas, que dão certas vantagens para alguns países ou desvantagens. Tem outros livros dele, acho que Prisioneiros da Geografia, eu não li ainda, só li esse. Leitura muito boa. Outro na pegada geopolítica foi A Caminho da Guerra, do Graham Allison. Esse é um dos últimos que eu li. Eu já tenho até vídeo aqui, né, sobre este livro específico, e ele trabalha a possibilidade do conflito entre as duas maiores potências deste mundo, China e Estados Unidos. E aqui ele descreve, né, o processo de ascensão da China, a estrutura política deste país, quais são seus interesses. Ele também descreve também os Estados Unidos. Tem um livro que também é muito bom para entender esse conflito, que é A China Venceu, de Krishna Mahbubani. Acho que esse é o nome do autor. Se eu estiver errado, eu vou corrigir aqui. É um tema muito importante, tá? Para quem quer entender as questões geopolíticas da atualidade, Estados Unidos e China, que atualmente chamam de Guerra Fria 2.0, é um ponto que você tem que ter uma compreensão, porque as ações desses dois países refletem, né, no mundo inteiro. Então é interessante entender este conflito. E por último, mas na verdade foi o primeiro livro que eu li esse ano, este clássico aqui, Casa Grande e Senzala. E olha, quem quer entender o Brasil, quem quer entender a formação do povo brasileiro, leia este livro. O Gilberto Freire, hoje, ele recebe algumas críticas sobre o que ele escreveu nesta obra. Algumas críticas, para mim, não fazem sentido. Eu não vejo aqui nesta obra uma romantização
da escravidão, por exemplo. Mas o Gilberto Freire, ele traz uma ideia que todo brasileiro deveria ter, que hoje, por causa do conflito de visão política, histórica, muito característico da perspectiva direita e esquerda, né, que traz um conflito de ideias muito grande, as pessoas acabam desmerecendo a história do Brasil, querendo trazer julgamentos morais anacrônicos. Aliás, levar julgamentos morais anacrônicos para períodos em que não fazem sentido você aplicar certos valores. Entenda, toda a história da humanidade, ela é e foi construída à base de muitos conflitos, de violência, de processos que, lendo hoje, você fica abismado, né? Nossa, quanta atrocidade e barbaridade. E do Brasil não foi diferente. Mas eu acho que nós devemos olhar para o passado e captar aquilo que foi positivo para a produção do que nós somos hoje. O Gilberto Freire, ele não romantiza esta relação do negro e do senhor de engenho. Na verdade, ele descreve aqui as barbaridades que aconteceram, mas também ele fala de como o encontro das culturas do português, do negro africano, diga-se de passagem, que não foi uma única etnia negra que veio para cá, e do indígena, como isso nos moldou. Quais elementos estão presentes na nossa vida? E aqui ele entra em detalhe de várias questões, desde a religiosidade, a alimentação, crenças. É algo muito vasto esta obra aqui. Vale a pena ler, um livro que eu fiz várias marcações. E faz parte do conjunto de obras que te ajuda a compreender o que levou o Brasil ser o que ele é hoje. Além desse, eu indico o Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro. Eu indico o Celso Furtado, né, A Formação Econômica do Brasil. Então, leiam estes livros, até mesmo para você parar de falar bobagem na internet, de dar opiniões burras, de fato. Enfim, leiam. Leiam este livro, porque esta obra é muito importante para entender o que é o Brasil. Ok? E é isso. O vídeo ficou longo, mas se você veio até aqui, deixa o seu gostei, curte aí o vídeo, comenta, que quem sabe eu posso fazer mais vídeos sobre livros. Não é o foco do canal, mas vez ou outra eu gosto de comentar aqui minhas leituras. E até o próximo vídeo.